Olá, amigos, tudo bem? Conforme eu prometi, vai aqui o segundo boletim sobre a BMW. Queria lembrar que em 1968 e 69, o Autódromo de Interlagos ficou fechado para reformas. Então as corridas ficaram fora do estado de São Paulo, entre Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e mais tarde até Porto Alegre, com a inauguração do Autódromo de Tarumã. O interessante é que o período 68 foi de carros vermelhos sob comando do Eugênio Martins. 69 iniciou também, ainda continuou com o carro vermelho e fomos para Brasília, 1.000 quilômetros de Brasília. Tive a honra de novamente fazer dupla com o Luiz Pereira Bueno, top driver, amigo, bárbaro. E no treino nós tivemos alguns problemas com especialmente temperatura do motor. O motor aquecia e não havia nada que desse para reduzir. Fizemos de tudo, mas não deu nada de resultado. Resumindo, à noite, como a corrida largava 8 horas da noite, ficamos na esperança da temperatura mais amena, não termos problema de temperatura do motor. Mas infelizmente o Luiz largou, liderou a corrida, até 2 horas de prova, parou no box já com o motor embrulhando, embaralhando, falhando. Resumindo, infelizmente foram 2 corridas em dupla com o Luizinho que a gente não teve sucesso. Logo depois, o Luiz, com o mesmo carro e motor restaurado, foi para Curitiba. Durante o treino de Curitiba, no mesmo dia eu não pude acompanhar, nem para cronometrar, porque eu fazia um rally pelo Campeonato Paulista, pela equipe Fittipaldi Bardal. E o rally terminou em São Lourenço, e de São Lourenço direto fui para Curitiba. Foi incrível. E chegando em Curitiba, o Luiz já estava um pouco machucado com o nariz e ele comentou. Eu entrei na pista, acabei errando a freada da curva sul lá, o circuito era sentido anti-horário. E acabou perdendo o controle e capotou feio. O monobloco, o carro destruiu, o Luiz machucou ligeiramente o nariz e acabou que aquele carro, muita gente pensa que aquele carro foi o carro que depois serviu para ser cortado e utilizado como esquife. Não foi, não foi. O que aconteceu logo depois dessa corrida de Curitiba, o comando da equipe passou para o Aguinaldo de Góes Filho. O Aguinaldo, a primeira providência foi repintar os carros totalmente de azul, azul com uma faixa branca. E, num belo dia, ele recebe a visita do Ciro Caires. O Ciro Caires era um outro ídolo meu, fantástico piloto. E o Ciro senta na mesa e mostra uma revista italiana onde tinha uma Lancia Fulvia sem capota, fazendo uma subida de montanha. E o Ciro brincou e falou, cuca de fora. Essa foi a frase simbólica, vamos dizer assim, do Ciro para remover a capota de um dos BMWs. O Aguinaldo não teve dúvida. Na Avenida Paulista tinha toda a base da BMW, com a oficina, os carros, tudo. Eles desceram até a oficina, o Sérgio Cabeleira era o chefe da equipe de mecânicos, e o Aguinaldo pegou um arco de serra, fez um risquinho na coluna e falou para o Cabeleira, fiz minha parte, o resto é com vocês. Conclusão, Cabeleira removeu toda a capota, cobriu, o carro virou monoposto, tá? O lado direito e traseiro, uma chapa de alumínio ficou encobrindo a parte interna do carro e cuca de fora. Recalibrou-se algumas partes de mola e amortecedor e fez uma estrutura ligeiramente mais reforçada internamente, mas o Santo Antônio era fino, fino, fino. O Cabeleira brincava que era um Santo Antônio muito sem vergonha. Ele era piadista acima de tudo. Resumindo,
o carro foi para Interlagos com o Ciro Caires e o Aguinaldo de Góes Filho. Fizeram um excelente tempo pelo anel externo de Interlagos e treino, todo mundo animado, eis que chega a esposa do Aguinaldo e colocou ele na parede e falou: ou eu, ou os nossos filhos, ou você com as suas corridas. O Aguinaldo pegou o boné, olhou para mim e falou: Jean, entra aí. Resumindo, momento certo, hora certa para mim. Claro que não foi da maneira como eu gostaria, né? Porque o Aguinaldo era super legal, eu cronometrava lá com a maior das boas vontades, mas aí eu passei a ser a dupla do Ciro Caires. Fizemos a corrida, uma corrida constante, uma corrida regular, o carro não apresentou problema nenhum e pela manhã liderávamos, tínhamos fortes concorrentes, um deles era o Bino, o carro Bino da Ford, o Wilson Fittipaldi era um dos pilotos da dupla, ele acabou tendo um problema de motor e nós assumimos a liderança. Nessa parte final da corrida, o meu chefe, eu fazia testes na Pirelli, e o meu chefe, o Carlo Bernardini, me solicitou se eu podia usar pneu Tinturato no final da prova, para a Pirelli poder usar como propaganda no dia seguinte, que a BMW vencedora usou pneus Pirelli. Fizemos um negócio ali, ele em troca de alguns pneus importados para as corridas futuras, enfim. E eu usei o Tinturato, o carro, claro, não era a mesma coisa de aderência que os pneus Dunlop Racing, o Dunlop Racing era um pneu mais largo, específico para competição, e o Tinturato era um pneu urbano, né? Um pneu que servia para as duas finalidades, porém um paliativo para a corrida, não era o melhor. E acabamos vencendo a corrida, uma festa imensa, ótimo, bárbaro, foi tudo perfeito. Logo depois veio às 12 horas de Interlagos. O Ciro, percebendo que a equipe já não tinha mais muita infraestrutura, muita falta de material, falta de motor reserva, enfim, uma série de coisas, o Ciro falou: não, eu não vou, Jean, eu não vou. Eu formava com ele uma dupla muito legal, tanto que logo depois dessas 12 horas aí, eu corri com ele de Opala, numa 24 horas, que é outro capítulo que depois eu vou contar, mas foi muito legal a minha parceria com o Ciro Caires, além de ser meu ídolo. O Ciro era o Cirão. Resumindo, eu fui para o treino com a BMW Skiff, sem o Ciro, treinei e tive o problema, e o Ciro tinha razão, o motor quebrou. E não tinha outro motor, ficamos fora da prova com a BMW. De última hora, acabei conseguindo formar dupla com um amigo meu de infância, o Fernando, num carro Puma, muito apoiado pelo Milton Mastiguin. Isso. Aí dali, daquela corrida, no dia seguinte eu embarquei para a Itália para fazer um estágio de pneus na Pirelli, italiana. E fui aprender lá como era ser um colaudatore, como analisar um pneu, enfim. Fiquei um bom tempo lá e quando retornei, o Aguinaldo disse: Jean, vai ter duas corridas, uma em Curitiba, outra em Interlagos, vai com o Skiff. E fui com o Skiff para Curitiba. Incrível! Se eu pensar bem, a gente foi por estrada. O mecânico Toninho foi pilotando o Skiff, uma chuva imensa na estrada. Ele acabamos parando em registro para ele tomar um conhaque, para ele esquentar um pouco. E chegamos em Curitiba, treinamos bem, muito bem. Estava com um tempo bem competitivo na largada. E até a frente da carreteira do Camilo, atrás do Porsche do Mário Olivetti, que era um Porsche 910. E larguei, e logo depois da saída da curva sul, o carro deu uma guinada impressionante e quebrou o diferencial, quebrou um dos semi-eixos, vamos dizer assim, e eu fiquei fora da prova. Tomei um susto, porque ali tinha uns eucaliptos, tinha uns pinheirais ali, umas árvores e tal, passei perto. Tomei um susto incrível. Aí, de Curitiba a Interlagos. Interlagos, Nova Aventura. Sérgio Cabeleira, vamos colocar um tanque grande, aí a gente faz um pit stop só. E fomos para isso. Fizemos uma estratégia ótima. Vinha bem na estratégia, tudo calculado.
À frente tinha 2 protótipos, o Bino e o Fúria, ambos construídos pelo Tony Bianco, e o Camilo Cristóforo estava meio em disputa comigo. Meio em disputa não, ele estava um pouco à frente e eu vinha mantendo uma diferença compatível para quando os outros fossem fazer o segundo pit stop, eu teria chances de disputar no final da corrida. Infelizmente, antes da metade da prova, a injeção mecânica Kugel-Fischer travou, a gaveta travou e eu tive que abandonar. Tudo bem, 2 corridas que não deram resultado, e aí chegou justamente nessa corrida, o Norman Casari me convidou se eu queria fazer dupla com ele nas 1000 milhas brasileiras com a equipe Brahma Casari. E sentindo que a BMW já não tinha tantos recursos, faltava material, eu falei, então, fechado. A BMW correu sim naquelas 1000 milhas, eu fiz dupla com o Norman Casari, acabamos fazendo dupla com uma Lola T70, e a BMW correu em dupla com o Roberto Dalpon, foi o Edgar Vaz. O Edgar Vaz, um super amigo meu, me ajudava em todas as situações, quando tinha corrida, cronometrava, ajudava, buscava pneu, gasolina, fazia tudo, ajudando. Aí eu comentei com o Aguinaldo, para manter um pé na BMW, eu falei, Arguina, coloca o Edgar. O Edgar faz dupla com o Dalpon. E foi o que aconteceu. O Edgar vinha de uma escola de pilotagem que ele fez com o Pedro Vitor, muito bem classificado, e era super competitivo. E ele fez dupla com o Dalpon, mas também tiveram problemas. Logo depois, já em 1970, quer dizer, já em 70 não, já estávamos em 70, né? Em 71, eu fiz dupla ainda nas 12 horas com o Roberto Dalpon na BMW 2002, fechada, Schnitzer, o carro, vários problemas, pressão de óleo lá embaixo, motor já meio sacrificado, com folga de pistão. A cabeleira brincava, falou, essa folga aqui já é férias, não é mais folga. Enfim, brincadeiras à parte, o carro durou 3 horas, quebrou. E aí foi a minha última corrida de BMW, que eu sou muito grato para o Eugênio Martins, o Aguinaldo de Góes Filho, um ano com os carros vermelhos, já o ano seguinte com os carros do Aguinaldo azuis, e foi fantástico esse período da BMW. Fiz 9 corridas e no balanço geral tive 3 vitórias, uma em dupla com o Chico Landi, uma em dupla com o Pedro Vitor e a outra com o Círio Caires. 3 fantásticos companheiros de equipe. Então, pessoal, até a próxima e cuide-se, hein? Lembro que todas essas histórias estão no meu livro, nos meus livros. Eu tenho 6 livros escritos. Entre no site www.jambalder.com.br, onde você vai ter todo o conteúdo de cada livro, e eu terei o maior prazer em atendê-los. As vendas só por aqui, tá? Não existe em livraria, é meio exclusivo. Então, aguardo vocês. Um forte abraço. Cuidem-se, hein? Abração!